Pessoal, seu café, Mateus capítulo 4. Uhum. Da hora. Hum. Uhum. 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 Certo. Deixa eu ver que horas são. 8 horas. Eu acho que eu vou começar, não sei. Essa época, vou tentar começar a live sempre 1 minuto, 2 minutos antes, pra esse ser o tempo certinho pra eu chegar. Ele. Vamos ler a Bíblia. Você esperar mais um pouquinho. Um minuto e meio a gente começa. Bora. Vamos começar, né? Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos aqui para começar mais uma palavra abençoada, mais uma leitura da palavra de Deus e um estudo. Peço que você venha pegar a sua Bíblia, peço que você venha pegar o seu café, que hoje vai ser um dia abençoado. Hoje vamos ler Mateus 4. Simplesmente a passagem bíblica que eu mais gosto de toda a Bíblia é Mateus 4. Então, vai ser abençoado. Então pega essa Bíblia aí, tá? Seu café, suas anotações e vamos juntos ler e aprender. Antes de começar a oração, antes de começar a leitura, eu queria fazer uma oração para que a gente possa ter o melhor entendimento e que a gente possa guardar essas palavras não só em nossa mente, mas também em nosso coração. Senhor meu Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai, para ler a Tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor venha nos tocar esse dia, Pai. O Senhor fala, Senhor, que bem-aventurado é aquele que lê e guarda os Seus mandamentos, Senhor. Então te peço, Pai, que o Senhor venha nos tocar hoje, venha abrir, Senhor Deus, nossos olhos, Senhor Deus, espirituais, venha abrir o nosso entendimento para a Tua palavra, Senhor Deus. Que a gente venha ler a Sua palavra com prazer e com amor, não só para ler, Senhor Deus, não ler só porque é uma meta. Eu tenho que ler, porque eu tenho que ler, sou obrigado a ler toda hora um capítulo por dia, não. Porque a gente venha ter vontade de ler a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu oro e já te agradeço. Amém. Então, vamos começar Mateus 4. Ai, tô ansioso para começar ela. Vamos lá. Tentação de Jesus Cristo. No último que a gente começou a ler, né, era Mateus 3, e lá falava sobre batismo. E olha que doideira, né, cara? O cara acabou de ser batizado e ele já vai ter uma tentação. Isso é forte, já mostra, ó, pelo título eu já tô começando, né? Então foi conduzido Jesus. Mateus 4, vamos lá, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a gente vimos lá na passagem passada, né? Lá no capítulo passado, que Jesus, ele recebeu o batismo de Jesus Cristo. E logo em seguida, agora está sendo levado pelo próprio Espírito ao deserto para ser tentado. Então, muitas vezes a gente vamos receber uma bênção, a gente vamos ter um encontro com Deus, a gente vamos ser batizados, e logo em seguida já vai vir um deserto, já vai vir uma luta. Mas saiba que essa luta, que nem os pastores sempre brincam, deserto é escola de crente, a gente tem que botar isso em nossa mente. Sempre que tiver um deserto, a gente tem que ser que nem Cristo vai ser agora. Então vamos ler. Vamos voltar aqui só para relembrar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha que abençoado, cara. E aqui mostra mais uma vez que Jesus, ele era o todo-poderoso, ele era o Deus que desceu à terra, mas mesmo assim ele se fez homem.
Deus sentiu fome. Às vezes acha que não tem que sentir fome, porque eu tô andando com Deus. Não, mas o próprio Jesus sentiu fome. Ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. E ele sentiu fome porque ele estava em carne, ele estava em carne e osso aqui na terra, literalmente. Ele não estava só a sua alma com uma ilusão, ele estava literalmente na nossa pele. Muitas vezes a gente vamos estar orando para Deus, mas vai estar pensando assim: ah, mas Deus não sabe como é que eu me sinto, porque Ele nunca esteve aqui, Ele não sabe como é sofrer, que nem os humanos sofrem, mas saiba que sim, Ele te perdoa, não só porque eu te perdoo. Não, ele te perdoa porque sabe o que você está passando, ele já passou na pele também, mas ele venceu e ele fala que nós também venceremos. E aqui você vê que da hora, lá no finalzinho, lá no batismo, Deus fala, lá em 17, lá no Mateus 4, lá no Mateus 3,17, Deus fala assim: e eis que tem uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E aqui depois o tentador, ele chega, Satanás, e fala: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Tipo, botando uma dúvida no coração de Deus. Ó, se você é filho de Deus, mesmo ele sabendo, mesmo Deus já falando, muitas vezes Deus vai falar conosco. Deus vai falar: ei, eu sou teu pai, você é meu filho. Mas muitas vezes também o mal vem com as dúvidas. Pô, será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu estou fazendo o mandamento dele mesmo? Às vezes, depois nós recebemos uma bênção, depois Deus ter falado com a gente, vai bater dúvidas em nossos corações. E o mal vai perguntar: será que você é filho de Deus mesmo? E depois, lá no 3 ele fala: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então entenda, Deus poderia pegar todas as pedras do mundo no momento agora e transformar em pães. Mas mesmo assim, olha o que ele fala logo em seguida. E ele, porém, respondendo, disse, lá no 4: está escrito: nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aqui a gente vê, cara, Jesus, ele estava na terra, mas ele era o próprio Deus vivo. Ele nem precisava passar por essa tentação, mas mesmo assim ele foi tentado para ser provado e para nos ensinar. Isso é muito bom, porque ele não precisava, ele falava: ah, sai daqui, mal, você vai tentar me tentar? Olha quem você está tentando tentar, eu, Deus vivo na terra. Ele poderia simplesmente falar: sai daqui, mal, eu já podia cortar lá pro final, afatai Satanás, mas não, ele usou as escrituras lá do Velho Testamento para falar: ó, nem só de pão virás o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, tipo, ele tá mostrando pra nós, ele tá lutando e mostrando pra nós como a gente devemos lutar, através das escrituras, através disso aqui, ó. Crente, nós temos que viver a partir disso, da palavra de Deus. É isso que irá fazer a gente vencer contra o mal. Assim como Jesus está vencendo. Nós devemos ser que nem Jesus. E Jesus, ele sabia já das escrituras e ele usou as escrituras para vencer o mal agora. E ele ainda vai continuar usando, olha só. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Eu vi pelos estudos bem rápido, eu nem sei nem se é verdade, às vezes vocês podem estar me corrigindo, que o pináculo... Oh, pera, deixa eu só ver um negócio aqui. Eu acho que eu não deixei ativado os comentários. Vai comentando aí, talvez alguém tá comentando e não tá conseguindo. Mas deixa eu ver aqui ó, nos comentários. Não, tá aberto. Tá aberto. Vocês não estão comentando, né? Estão tímidos. Não sai, todo espírito de timidez. Mas eu tive um estudinho rapidinho, só uma análisezinha, que o pináculo do templo era o ponto mais alto daquela época, daquela região onde Jesus morava. Se não me engano, onde era. Eu não vou falar para não passar a passagem errada, mas o pináculo do templo era um ponto muito alto, era o ponto mais alto ali. E ele mostrou, né, a cidade santa e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito. Olha o que Satanás fala: porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeçais com o teu pé em alguma pedra. Olha só o que Satanás fez agora. Se antes ele atacou Jesus, tentou ele, viu que ele não caiu, porque Jesus usou a palavra. Agora, Satanás, olha só, o próprio Satanás usou a palavra de Deus para tentar a Jesus. Ele falou: se você é filho de Deus, está escrito, Satanás, está escrito na palavra, que ele usará os seus anjos para salvar você.
Então, cara, às vezes você tá achando que você não vai ser tentado, às vezes você tá pensando que a vida cristã vai ser só alegria, vai ter momentos bons, sim, mas a vida cristã, cara, vai rolar muitas tentações. E o mal, ele usa até a palavra para nos tentar. Às vezes, muitas pessoas vão querer achar a palavra aqui para tentar. Ah, não, que aquele caso do homem que falou que na palavra ele achou alguma coisa aqui que ele poderia estar usando para poder trair a sua mulher. Então, muitas pessoas vão estar usando a palavra, a própria palavra, para justificar os seus pecados. Mas a palavra não justifica os pecados, porque é o que Jesus responde logo em seguida. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então entenda, irmão. Deus ele vai te salvar. Deus ele vai te proteger de todo o inimigo. Se você tropeçar, ele vai também te mandar os seus anjos para te salvar. Mas isso é quando você estiver precisando. Deus vai vir quando precisar. Quando às vezes vão estar em umas lutas, mas são lutas simples, são coisas básicas que o Senhor nem precisa botar a mão, você mesmo pode resolver. E muitas vezes nessas coisas básicas, a gente vai estar pedindo para Deus, ó Deus, me ajuda aqui nisso aqui, ó. Aí eu preciso de dinheiro. Só você trabalhar, de eu mesmo, eu sou muito assim. Ai, Deus, eu preciso de dinheiro, Deus, me ajuda na parte financeira, mas eu não trabalho. E aí Deus vai estar falando, amigo, isso aí você sabe cuidar. E também vai ter coisas que a gente não vai dar conta. Olha como é que o humano, cara, como é que a gente é difícil de lidar. É muita paciência que Deus tem que ter com a gente. Ele vai ter coisas difíceis mesmo, batalhas que a gente, na força do braço, não vai dar conta. E a gente vai estar querendo levar na força do braço. E a gente fala, não, Deus, agora eu preciso de você para vencer a pornografia, para vencer o cigarro, para vencer a bebida. Eu vou dar conta, eu vou conseguir parar com isso. Sendo que aí sim é que Deus que tem que entrar, ele tem que fazer uma transformação em você e você tem que se abrir. E aí você não se abre, aí você não pede ajuda. Mas para coisas simples, besteiras, bens materiais, você vem pedir para Deus, Deus, me ajuda nisso aqui, me ajuda nisso. Então, é interessante a gente saber o momento certo de pedir ajuda para Deus, saber coisas simples que a gente mesmo consegue resolver e saber distinguir. E aqui também é muito bom a gente ter essa análise, que o mal, cara, o desejo dele, cara, é levar ao máximo, a missão dele, se a nossa missão é salvar vidas, a dele é totalmente ao contrário, é levar vidas junto com ele, porque ele sabe que ele já está condenado. Então, o foco dele é, já que eu já estou condenado, eu vou levar o máximo que eu puder. E para isso, cara, ele vai usar até a palavra para tentar nos atacar. Então, por isso que é importante. Por isso que eu sempre insisto, cara, não vamos guardar isso aqui só em nossas mentes. Vamos estar guardando em nosso coração. Eu e você, nós dois juntos, vamos estar lendo, vamos estar compartilhando, vamos estar mergulhando nas escrituras. Porque assim como Jesus ele está vencendo nas escrituras, assim também nós devemos vencer. Não é achismo, não é, eu vou vencer o mal com o meu achismo, com o meu poema, não. É com a palavra de Deus que nós vencemos. E então aqui mostra que pelas escrituras ele julgou, ele tentou Deus, ele tentou Jesus e também pelas escrituras de novo ele fala, também não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos lá, continuando no 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhes, tudo isso te darei se prostrares me adorares. Aí o diabo ele já tá. Aí ele já tá ficando doidão, já queimou toda a lenha já dele. Ele falou: não, vamos tentar aqui o que sobrou. Aqui, ó, eu vou te dar tudo, eu vou te dar todos. Ô, o cara, ele veio do reino de Deus. Jesus veio do reino dos céus, ele viu toda a glória. E o mal vai mostrar reinos da terra pra ele. E em troca, ele só tem que adorar. Então, aí ele vai, muitas vezes ele vai te dar recompensas, o mal, mas aqui é bem simples, né? Nós olharmos essa palavra. Ele vai tentar com coisas, ele vai tentar com bens materiais, ele vai tentar com dinheiro, mas é de que a gente saber o que vem de Deus e saber o que vem do mundo. Deus também vai nos dar dinheiro, Deus também vai nos dar bens materiais, Deus também vai proverá na nossa vida. Mas que a gente venha saber o que que vem de Deus e o que que vem do mundo. Às vezes vai ter bênçãos que até Deus vai colocar na nossa vida e que a gente vai estar transformando em ídolos, para que a gente nunca venha deixar isso acontecer. E lá no 10, Jesus fala: então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aí já foi porrada no mal já, o mal já estava espancado, já estava apanhado. Ele falou: não dá não, tô perdendo um X1 já ali. E já meteu o pé. E aí depois, ó, e 11. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Olha que bênção essa palavra.
Tem muita gente que já quer ser servida. Jesus, depois de vencer as tentações, depois de passar pelo deserto, ele foi servido. O próprio Jesus passou por tentações e depois ele foi servido. Tem gente que quer ser servido já. Tem gente que já quer que os anjos desçam do céu e os sirvam com banquetes, com bênçãos, sem estar nem passando pelo deserto ainda, sem estar passando por batalhas, sem estar se provando para Deus. Deus, aqui eu estou firme com o Senhor e agora eu quero a sua bênção e o Senhor proverá. Então, às vezes tem gente que já está querendo bênção, sem nem estar passando por deserto, sem estar passando por dificuldades, já quer as coisas na hora, não quer passar pelos desertos, não quer passar pelas dificuldades, não quer a parte ruim, não quer ser perseguido, não quer ser atacado pelo mundo, mas quer já ganhar já quer ser servido pelos anjos. Então que a gente venha saber que é tudo no momento certo de Deus. E quando a gente passar pelo deserto, assim como Jesus passou, a gente saber que a gente também vencerá. Mas para isso é muito importante. Tipo, você vai conseguir passar pelo deserto, mas com a palavra fica muito mais fácil, irmão. Você consegue identificar quando é um ataque do diabo, qual tipo do ataque do diabo está vindo. Você consegue olhar com os olhos espirituais. Quando você olha com os olhos espirituais, tudo fica mais simples. A gente se repousa no amor de Deus. Então, que a gente venha sempre estar isso, meditando nas escrituras de Deus, porque as escrituras aqui vão vencer o maligno através de Jesus, não através da gente. A gente não temos força para vencer o maligno, a gente não tem força para vencer as nossas tentações, nem a nós mesmos. Então, que a gente venha usar, que a gente venha viver e venha vencer através de Jesus. Nossa, eu devia ter trazido uma água, não trouxe, que já tá secando a boca já, tem que falar. Vamos continuar, né? Porque ainda tem bastante coisa para nós ver aqui. Jesus começou o seu ministério. Faz pouco tempo atrás, antigamente, cara, eu achava que Jesus tinha começado o seu ministério quando era criança. Porque eu pegava bastante aqueles desenhos de Jesus e desde criança eu mostrava ele já orando, conversando com as pessoas, mas não. Ele começou o seu oficial, né? Ele se oficializou ali com seus 30 anos. Eu nem sabia. Falei, nossa, eu achei, caraca, eu pensei que tinha começado com uns 20 e poucos anos novo. Mas não, ele começou com seus 30 anos. Então tem muita gente, às vezes eu mesmo oro toda hora para Deus, falo, Deus, que seja no seu tempo, que não venha ser no meu tempo. Às vezes eu dou uma acelerada muito no Evangelho do Senhor, mas também às vezes eu dou uma atrasada muito. Então eu oro, Pai, para que não seja muito rápido, para que não seja muito devagar, mas que seja no seu tempo. Que a gente venha sempre entender isso, tá? Que venha ser no tempo de Deus, não no nosso tempo. E Jesus começou o seu ministério, vamos lá. Mateus 4:12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Então ele escutou que João, esse aqui era o João Batista, que estava preso, ele voltou para a Galiléia. Ele não estava lá, estava no deserto, voltou do deserto e veio para a Galiléia. Então é muito bom. Aqui dá para ver o quanto Jesus ele respeita a hierarquia, né, cara? É que por enquanto estava João fazendo o seu ministério. Jesus esperou o ministério de João Batista acabar para começar o seu ministério de vez. Então, muitas vezes as pessoas querem entrar no lugar das outras, as pessoas querem começar o seu ministério rapidão, em cima dos outros. Seria que tem que respeitar o tempo de cada um. Nós temos que estar pronto para a próxima geração. Então, respeite o seu pastor, entenda aquele que está no lugar agora, respeite os seus líderes. E assim você vai treinando e vai chegando no seu momento. Tudo tem um momento certo, como está escrito na palavra. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Mais uma vez, que nem eu falei para vocês. Marcos, João, Mateus, mas principalmente Mateus agora que nós estamos lendo, Mateus vai focar bastante em provar que Jesus é o Messias do Velho Testamento. Então a gente vê aqui em 14 que para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Toda hora a gente vai ver isso, ele falando, ó, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para que se cumprisse o que estava escrito no Velho Testamento. Então aqui Mateus está querendo fazer o que? Para a gente mostrar e provar que esse é o Messias, que Jesus é o Messias, que as promessas, para que as profecias lá do Velho Testamento estão sendo se cumpridas agora. Então ele prova, ele não só fala, esse aqui é Jesus aqui sim, confia, porque eu vi ele
fazendo uma missão lá, e eu confio nele. Não, ele estudou, ele mostrou pra gente que estava se cumprindo. Estava se cumprindo o que estava escrito nas profecias. Então não era qualquer cara, não era um cara legalzinho que chamava Jesus, era Jesus mesmo, o Filho de Deus vindo na Terra para nos salvar, o Salvador. Vamos lá, Mateus 4,16. Aí vai mostrando Jesus chegando, né, em Cafarnaum. E o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e à sombra da morte, a luz raiou. E aqui, cara, foi o significado. Aqui tá mostrando pra gente qual foi o significado de Jesus na Terra. Ele veio e a luz raiou. Assim como tá a luz aqui no quarto, era como se fosse tivesse tudo apagado aqui no quarto agora, e Jesus veio como se fosse uma luz. Cara, veio o nosso Salvador, e Jesus raiou, aqui fala. E o povo que estava sentado em trevas, que é o nosso mundo, é como estamos agora. Estamos em trevas, estávamos andando em trevas, e Jesus veio para nos salvar. Ele foi a nossa luz, ele foi o nosso Salvador. A gente precisava de ajuda, a gente não merecia ajuda, mesmo assim ele veio como o nosso Salvador, com grande luz. Ele é luz, pessoal. Quando ele vem, gente, ele é luz para nossas vidas. Ele é luz para o nosso interior, para o nosso sofrimento, para a nossa escuridão. Ele é o que vai iluminar o nosso ser. E a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí dá pra ver se quem volta lá atrás e vê o, o pregamento, lá como é que João Batista pregava, é bem igual como Jesus também está pregando agora. Porque João Batista pregava, a salvação vem do arrependimento, e Jesus também prega também aqui falando. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então vamos continuar aqui agora. Mateus 4, lá no 18, a vocação dos discípulos. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Mais uma palavra abençoada, e aí dá pra ver, né, que ele chegou e aqui começou, ele escolheu seus discípulos. Então dá pra ver que Jesus não começou já Jesus não começou já o seu ministério já com todos os 12. Então os 12 foram chegando um por um enquanto já estava com o seu ministério. Então Jesus já estava pregando sem os seus 12 discípulos, ele já estava começando a obra sem os 12 discípulos. Enquanto ele foi fazendo a sua obra, os 12 discípulos ele foi pegando um por um e escolhendo. E aqui, mano, é muito bom essa passagem, que a gente vê que ele fala: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homem. Então ele fala: ó, vocês vão continuar sendo pescador, vocês vão continuar sendo pescador, tá? Vocês vão continuar sendo pescador, vão continuar jogando a rede aí. Só que só vai mudar uma coisa. Só vai mudar que em vez de um peixe que você vai estar pescando, agora vão ser vidas. Agora vão ser homens, vão ser pescadores de homens. E é isso o que é ser crente? O que é ser um crente? Ser crente é aceitar Jesus, é se arrepender e ser um pescador. Quando te perguntar, você é o quê? Eu sou um pescador. Quando te perguntarem agora, o que você é? Pescador. Você é o que, Otávio? Eu sou um pescador, só que não de peixe. Eu sou um pescador de gente. E depois, há mais uma passagem lá no 20, é muito bom essa parte também. Então, eles deixando logo a sede, o seguiram. Então, eles não tiveram que parar, tiveram que pensar. Ah, deixa eu perguntar pra minha mãe se eu vou poder te seguir aqui. Deixa eu perguntar pro meu pai se eu vou poder te seguir. Deixa eu ver minha agenda aqui pra ver se eu vou conseguir largar você. Deixa eu pensar, ver se é uma boa decisão largar meu barco, cara. Eu vou ter que largar meu barco aqui, vou largar as redes, vou começar a te seguir agora. Que doideira, não tem que ser planejado, não tem que parar. Não, porque aquele era o profeta. Eles não tinham que ficar pensando muito, eles foram logo. E que a gente seja assim. Se hoje você está na terra, se hoje você está vivendo aí no mundo, e você já conheceu a Cristo, já está vindo com Ele, mas você ainda está pensando que tem que se planejar para se render no amor dele, está pensando que você tem que, primeiro deixa eu largar os pecados primeiro para eu poder seguir Deus. Não é assim, é com o pecado que Ele te quer. Então largue tudo, faça que nem o André
e faça que nem o André e o Pedro fizeram, largaram tudo, largaram suas redes e vieram para Cristo. Então largue seus bens materiais, larguem tudo, deixem tudo para trás. Vai você, do jeito que você está, tô pecando, vai, é assim que Deus quer você. Porque você não tem que largar o pecado para conhecer Cristo. É quando você conhece Cristo que você larga o pecado. Entende? Então vamos continuar. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, em um barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os eles, dizendo, imediatamente, e chamou eles, e eles deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. E seguiram. Então a gente vê que se no outro eles foram rápido, né? Foram logo, aqui foi imediatamente. Eles nem pensou. Agora, se o Pedro e o Simão deixaram só o barco, Tiago e João, cara, eles deixaram o seu próprio pai também para trás, deixaram o seu pai e deixaram o seu barco para trás e foram seguir a Jesus. Então tem muitas pessoas que tá firme com Deus e aí a família não tá firme e aí a família fala, então faça uma escolha aí, que é o que você quer? Você quer seguir a Cristo ou você quer continuar com essa família? Cara, não pense duas vezes. Vai com Cristo. Tem muitas pessoas que vão ter que deixar coisas para trás. Infelizmente, tem muitas pessoas que às vezes a família não vai estar firme e aí ela vai achar que não tem que entrar agora porque tem que salvar a família, tem que esperar a família toda ir junta, tem que esperar fulcano, tem que esperar Cilano, tem que esperar meus amigos também quererem. Não, largue tudo. Deus está falando para você hoje. Largue o barco, largue as redes, larga pai, largue mãe e venha me seguir. Se puder trazer eles, ok, mas se não puder, se eles não quiser vir, independente, irmão, venha, siga a Cristo. Então, e dá pra ver, não foi, de novo, não tiveram que pensar, deixa eu dar um abraço no meu pai aqui, deixa eu ficar só mais uma horinha com ele. Não, largaram e foram direto para Cristo, imediatamente. E continuando, Mateus 4:23, e percorria toda a Galileia, ensinando as suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda a enfermidade, toda a enfermidade e molestias entre o povo. Então, o que que Jesus fazia na Galileia? Como é que Jesus fazia? Por isso que é muito bom a gente estudar. Porque a gente tem que ser que nem Jesus. E o que que Jesus fazia? Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Quando ele ensina, é para não gerar dúvida. Então, quando Jesus vem nos ensinar na palavra, sempre a gente temos que orar e sempre estar vendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar e acabar com as dúvidas na nossa mente. Além de nos converter. Quando ele nos ensina, ele nos converte também. Então vamos estar sempre sendo ensinados para que a gente não venha ter dúvidas, que a gente venha entender e venha conhecer cada vez mais o Senhor. E ele pregava. Para que ele pregava? Por que você viu o pregamento do Senhor? Porque ele anunciava, não era uma pregação só, era um anúncio da vinda de Cristo. Quando ele fala aqui, pregando o evangelho do reino. Ele pregava o evangelho do reino, a vinda do reino. Então, Jesus ele pregava aqui a vinda de Cristo, a vinda do reino. E para que servia a cura? Que ele curava também. A cura servia para confirmar quem ele é. A cura servia para mostrar para os outros, eu sou filho de Deus. E o que eu ensinei para você e o que eu preguei é real. E é muito bom de ver sobre a cura aqui, porque é muito interessante. Porque ele curava a enfermidade. Logo adiante, Deus fala também lá no 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Eles traziram-lhes todos os que padeciam oprimidos por várias enfermidades, tormentos endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, ele os curava. Então dá pra ver que muitas vezes alguém vai pensar, não, mas Jesus antigamente só curava se você quebrasse um braço, né? Ele curava paraplégicos, gente que não sabia andar, não. Deus não só curava a nossa carne, ele não curava só isso aqui que as pessoas pediam. Ele curava a nossa alma, ele curava o nosso espírito, ele curava o nosso intelecto. Ele fala que ele tirava os demônios do corpo. Ele curava os doidos, os lunáticos, como ele fala na palavra dele, os oprimidos. Então, você, irmão, que às vezes está passando por uma depressão, você às vezes está com depressão em casa, às vezes você tem problemas psicológicos, às vezes que você está com problemas não fora às vezes está tudo perfeito, mas você que tem um problema dentro, sabe que Deus também pode curar esse problema,
Sabe que também Deus pode entrar com essa cura dentro de você, não só por fora. Porque Jesus curava assim também. Você que tá deprimido, que aí você fala, não, não vou pedir pra Deus me curar, porque isso é besteira, sabe? Ah, é besteira, depressão, isso aí Deus deve zoar eu. Às vezes você tá deprimido, tá triste por alguma coisa que aconteceu e pensa que Deus não cura esse tipo de coisa. Pensa que Deus não cura o interior, mas é principalmente o interior que ele cura, é de dentro pra fora. Mas também ele cura fora também, sem dúvidas, e cura fora também. Então, basta ter fé e confiar no Senhor. Por isso que é bom ler a palavra, tá vendo? Quando nós não lemos a palavra, vivemos a partir do nosso achismo, a gente vai achar que, eu acho que Deus não. Pelo que eu vi nos filmes e desenhos, eu acho que ele só cura quem tá precisando, quem não consegue andar, quem tem problema no braço, então ele não vai parar pra curar a minha mente e tal. Fala, Abraão, porque eu sonho suíço e tô em consagração. Porque eu sonho suíço e se eu tô em consagração. Olha, irmão, depois que eu terminar de ler, eu vou falar pra você um testemunho que eu tô querendo também sobre isso. Só deixa eu terminar aqui que já tá acabando, tá? Mateus 4:25. E seguiam uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Então, dá pra ver que agora Jesus ficou famoso. Sim, ele ficou famoso. Não, agora o TikTok estourou. O TikTok do Jesus estourou, o TikTok, os Reels, o Instagram do Jesus estourou aqui depois. Porque as pessoas começaram a trazer. Jesus começou a curar, Jesus começou a pregar o seu evangelho. E aqui é como a palavra diz: é o começo, é a vocação dos discípulos e é o começo do seu ministério. Então a gente está só no começo da Bíblia. Eu estou começando no Novo Testamento para terminar e depois voltar para o Velho, que eu acho que vai ser melhor de entendimento para você e principalmente para mim. Você acha que eu estou fazendo isso para ensinar vocês porque eu sou um professor? Não, gente, não. Isso aqui é para mim, isso aqui é para nós. A gente estamos aprendendo. Quando eu leio, eu não estou lendo só para vocês, eu estou lendo para mim também. Eu estou aprendendo com a palavra de Deus. Então, terminamos. Foi abençoado. Aprendemos sobre que para vencer as tentações é a partir da palavra. Por isso que é importante nós lermos a palavra de Deus. Leia um versículo, faça que nem eu, leia um versículo por dia. Estude um versículo por dia. Às vezes, se você gostou muito daquela palavra, estude ela a semana toda. Mas é importante nós entendermos de mente, entendemos de coração. Então, que parece que seja um dia abençoado de vocês. Também que mais vezes a gente aprendeu aqui também sobre o começo do seu ministério, né? Que a gente temos que respeitar. Nós temos que saber o nosso tempo de ministério, saber quando devemos começar, sabemos que não devemos ser rápidos, não devemos ser lentos, mas devemos ser no tempo do Senhor. Entenda, vamos entender que é no tempo dele, não no nosso. Às vezes a gente tá ansioso, acabei de sair do encontro, e agora eu vou começar a pregar, vou sair pregando por aí, um monte de gente, vou começar a expulsar demônio, às vezes nós vamos, aí nós botamos a mão lá pra pregar, e nós desfrutamos, não sai o demônio ele usou da sua cara, achou que tava pronto, aí ó, já, ó, começa a rir da sua cara, você gagueja, você não entende nada, você fala, oxe, Senhor, mas eu recebi já eu já tive um encontro com o Senhor, eu já tive o Senhor já comigo, porque eu não consegui, porque eu tô me arrependendo aqui, porque eu tô me frustrando. Então Deus fala, é no tempo dele, irmãos. É no tempo de Deus, não no nosso. Então, que antes disso a gente venha estar abrindo nosso coração, que a gente venha estar estudando, que a gente venha estar meditando, e que a gente venha estar conhecendo sempre mais de Deus. E é assim, quando a gente conhece mais de Deus, quando a gente já está com o nosso coração puro, quando a gente nos arrependemos, aí sim a gente pode salvar outras pessoas, quando a gente somos salvos. Você precisa ser salvo, irmão, para salvar outra pessoa. Não tem como alguém não salva, alguém que não tem um encontro com Deus, querer falar de encontro, falar de amor para outra pessoa. Como é que eu vou falar de um amor que eu nunca senti? Então, vamos orar para a gente terminar aqui e pedir que Deus nos abençoe cada vez mais. Senhor, meu Deus, eterno Pai, faça essa oração agora de encerramento, Pai, da Tua Palavra. Hoje nós lemos, Senhor, meu Deus, Mateus, versículo 4, simplesmente a passagem bíblica que eu mais gosto e que eu mais me identifico, Senhor. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha nos tocar, venha tocar nosso entendimento, venha liberar sabedoria, Pai, para que a gente venha guardar as Suas palavras, não só em nossa mente, mas também em nosso coração. Porque o Senhor fala que bem-aventurado é aquele que lê e guarda a minha palavra, é guardar e é viver. Que a gente não venha só ler, que a gente não venha só orar da boca para fora, só falar da boca para fora, mas também que a gente venha escutar, que a gente venha ver
e que a gente venha viver, o principalmente é viver. É que eu saia daqui, Senhor Deus, depois de ler o Mateus 4, e quando vinham as tentações, eu lembrar das suas escrituras, e lembrar que Jesus também venceu. Então eu oro por cada um, Pai, para que a gente venha viver a tua palavra, Pai. Para que a gente não venha sair depois daqui da live, que a gente não venha sair depois da igreja, começar a viver no mundo aí à toa, só falar da boca para fora. Porque se não tiver fé e não começar a viver, não vai fazer efeito. Então eu oro por isso, Pai, e já te agradeço, porque eu sei que ele se cumprirá em minha vida. Mas sei também que eu que tenho que dar o passo, a gente tem que dar o passo, gente, para que Jesus faça toda a caminhada. Então, eu agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, você foi abençoado, foi bom, deixa o seu like aí, tá? Se você foi abençoado, deixa o seu comentário, depois eu vou estar salvando a live lá no meu canal, Mais um Louco por Jesus. E agora eu quero responder só esse comentário, depois eu pretendo no futuro estar fazendo umas lives parecidas com isso, eu tenho umas ideias, mas não agora, porque eu ainda não sei, eu ainda preciso ler isso aqui mais, ó. Eu preciso me aprofundar mais na palavra do Senhor para poder responder vocês da melhor forma. Então, ó, eu vou usar eu como um exemplo, pessoal. Não saia perguntando, ô, me ajuda nisso aí que eu tô com esse problema para qualquer um. Ainda mais com alguns problemas muito sérios, porque essa pessoa não vai saber responder. E às vezes eu posso falar para você possa falar para você um jeito errado de fazer, um jeito que às vezes não te agrada, um jeito simples, sabe? E eu podia falar para você que agora, o Confeiteira Campos, vai orar aí, isso aí é besteira dessa cabeça, entendeu? Mas não, eu vou tentar dar uma explicação sobre o testemunho que eu tô vivendo. Eu, assim que tive um encontro com Deus, é engraçado. Mano, aqui, ó, Jesus tá falando agora. Ó, irmão, vamos aprender com Jesus. Você falou que continua tendo sonhos ruins, mesmo você tendo em consagração, mesmo você tendo com Deus, mesmo você tendo dando com o Senhor, você tá tendo sonhos estranhos. Por que isso tá acontecendo? Eu mesmo, não vou mentir, vou usar eu como exemplo. Eu mesmo tenho sonhos. Nossa, depois que eu tive um encontro com Deus, toda hora tá tendo sonho de pecado. De quando eu era na vida do pecado, de quando eu caía no pecado. Eu tô tendo sonho, então eu estou se lembrando enquanto eu durmo da minha vida lá em pecado. Então, na hora que eu durmo, cara, eu falo, Deus, tira esses sonhos de mim, faça eles parar. Mas o que que tá acontecendo ali? É tentações. Tentações no meu sonho. Chego, acordo da manhã com desejo de pecar, mas eu falo, Deus, repreenda e que eu me enche mais do Senhor. E esqueça esses sonhos. Bate toda hora sonhos em mim, da época que eu era pecador, das coisas que eu fazia. E, tipo, do nada eu tô sonhando lá com pecado, sendo que eu tô nem vivendo, não tô nem mais andando em pecado. Mas mesmo assim, tá tendo pensamentos em pecados, eu tô orando. Não, eu tô orando não, eu tô dormindo e eu sonho com um pecado, eu acordo meio assim estranho. Deus, por que eu orei assim? Porque eu orei na época que eu tava. Por que orei? Porque eu sonhei com um pecado. Por que eu sonhei com um pecado? Isso são tentações. São tentações que vai vir a nossa vida, irmão. Você que tá tendo esses sonhos aí, e mesmo assim tá em consagração, lembre-se que Jesus era filho de Deus. E depois que ele foi batizado, Jesus foi batizado. Deus desceu e falou: Você é meu filho amado. E logo depois, é assim, ó. Primeiro, em Mateus 3, a gente tem o batismo de Jesus. Então, olha que bênção. Jesus foi batizado, ele foi reconhecido pelo Pai. Agora ele está firme com o Senhor. Não, não que ele não esteja firme, porque Deus já é Jesus. Então, mas mesmo assim, aqui ele vem de uma bênção, ó. O batismo de Cristo Jesus. E logo depois, irmão, não foi aqui, foi depois, ó. Tentação de Jesus Cristo. Irmão, muitas vezes a gente vai estar firme com o Senhor e logo depois vai vir a tentação. Porque o mal não quer ver a gente com Cristo. O mal não quer ver a gente prevalecer, ele quer ver a gente cair. Então, se você está tendo esses sonhos, se você está sendo tentado, agradeça, porque você está firme com o Senhor. O problema, que nem eu anotei aqui, Deus, ele odeia o pecado, mas ele não odeia o pecador. Então, não é pecado você ser tentado. Entenda, não é pecado você ser tentado. Você não tá, eu tô sendo tentado aqui. Não é pecado. Pecado é você cair na tentação. Entenda isso. Então, se você está sendo tentado, se eu tô tendo esses sonhos, se eu tô tendo sonhos ruins, calma, não é pecado, não tem nada de ruim. O importante é que você, mesmo no deserto, continue firme. Então, o que eu recomendo para você? Ore mais, busque mais, apresenta isso pro seu pastor, pro seu líder, uma pessoa mais experiente que vai poder te ajudar mais do que eu. Pesquisa na internet, a internet está aí para isso, para que vocês busquem cada vez mais
e se encham de Deus, porque quando você se enche de Deus, não há espaço mais do pecado. Como é que eu tô vencendo o pecado? Eu vou fazer um especial depois de setembro, explicando como eu venço o pecado e como eu venço as minhas tentações, que vem todos os dias. Se enchendo da palavra de Deus. Bem simples, é bem rápido, se encha da palavra de Deus. Então, vai, conversa com o seu pastor, conversa com o seu, explica para ele sobre o que está acontecendo e lembre-se, você não está pecando porque está sendo tentado. Tentado tudo somos. Pecado não é quando nós somos tentados, e sim é quando nós caímos e quando nós aceitamos a tentação. Então, venha lembrar disso, tá? E mais uma coisa que eu queria deixar legal para vocês entenderem aqui é como Jesus é lindo e maravilhoso. Adão foi tentado e Adão caiu no jardim. Entendeu isso? Adão, ele caiu na igreja. O Adão, ele estava num lugar maravilhoso, ele estava na presença de Deus, ele conversava com Deus. Você tá entendendo isso? Ó, Adão conversava com Deus, ele estava na plenitude, não estava no pecado, estava no jardim, ele estava no céu. E Adão caiu, e Adão perdeu para o pecado. Jesus estava no deserto, Jesus estava com fome. Jesus tinha todos os motivos para cair na tentação. Ele estava com fome. Aqui fala na palavra. Jesus, o Filho de Deus, estava com fome. Ele tinha fome. Ele tinha tudo para cair nas tentações, transformar as pedras em pão e se empanturrar lá e comer. Mas ele venceu o pecado. E assim como ele venceu, ele fala: nós também venceremos. Todas essas passagens aqui, Deus passou por isso para nos ensinar. Isso é um ensinamento. Ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. Lembre-se disso. Ele estava jejuando, ele estava se preparando. Então, que a gente venha sempre lembrar disso. A passagem, o principal que eu deixo hoje para você é isso. Jejuar 40 dias e 40 noites. Não só isso, é você estar na presença do Senhor. É a presença do Senhor que vence o mal. É a palavra do Senhor que vence o mal. Não é a nossa palavra, não é nosso esforço. E sim é o esforço de Deus e a palavra de Deus que vence o mal. Então, agradeço, obrigado pela live. Vou estar postando ela lá no meu canal do YouTube. E obrigado, já estendemos demais. Vamos terminar aqui agora. Tchau, tchau, pessoal. Falou. E vamos com Deus, hein?